Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que a gente for assistir essa aula. E hoje a gente fecha a tríade da nossa aula sobre mercado futuro. Então, a gente teve a primeira exatamente falando o que é o mercado futuro, né? Quais os tipos de mercado que a gente encontra para fazer a operação. Então, a gente sabe que a gente tem o mercado à vista e o mercado a prazo, né, que eles chamam assim de forma bem baixa mesmo, bem rasa, e nessa questão do mercado a prazo, né, que é para o decorrer de um período, a gente tem vários tipos de locais, tem opções, tem mercado a termo, e aí tem também mercado futuro. E no mercado futuro, é onde está baseado lá, onde tem o cerne, que é o mini índice e o mini dólar, que é o foco, né, do nosso grupo de mentoria, que a gente faz análise, estudos e operações diariamente e em alguns dias combinados com a transmissão da tela, né? Então, eu mando o estudo, transmito minha tela e a gente só segue, só entra, só vai. E aí, graças a Deus, tem dado muito certo. E é uma dinâmica que tem sido adotada com muito mais frequência e tem dado bons frutos, né? Então, primeira aula a gente falou exatamente de mercado futuro, o que que é, né, onde ele se localiza. A segunda a gente falou do mini índice, então o que que a gente considera, né, qual que é a definição, qual que é a característica, os cuidados, aí e o que a gente precisa saber para operar o índice cheio ou o mini índice, e agora chegou a vez do dólar. Então, a dinâmica permanecerá a mesma. Vamos falar um pouquinho, se alguém quiser contribuir, podem ficar à vontade, e a aula ficará gravada e disponível também para os próximos aí no YouTube, beleza? Então, mini dólar. Então, antes de saber, né, toda a dinâmica, como que funciona, nós vamos abordar essa sequência aí, ó, definições, características, cuidados ao investir, considerações finais. Então, antes de saber, né, de falar em dólar futuro, é preciso fazer uma pergunta. O que que é dólar? E aí, é bem assim, né? É bem intuitivo, porque a gente sabe o que é dólar, escuta falar muito na televisão, quando passa o jornal, ou até em alguns programas de notícia, alguma coisa, o dólar, e aí a gente vê vários preços de dólar, e a gente não sabe se aquele papel que está na minha mão é o dólar que está falando na televisão, é o dólar que eu compro para viajar, é o dólar que eu compro, é o que eu nem é papel, e assim, como que o que que é isso, né? Qual bagunça que é essa que esse povo faz? Que às vezes eu tenho $1 na minha mão que vale diferente do que o cara falou, acabou de falar na televisão. Então, antes de saber, né, o que é dólar futuro, a gente precisa se perguntar o que é dólar. Então, dólar, a começo, né, é a moeda oficial dos Estados Unidos, utilizada no mundo inteiro, tanto em reservas internacionais como em livre circulação em alguns países. É a moeda mais influente nas negociações financeiras de todo mundo. Existem 5 tipos de classificação. E aqui a gente começa a clarear. Então, eu tenho o dólar à vista, que é o dólar negociado no mercado à vista, é o dólar de agora, como é que funciona, qual que é o preço, é o que é falado na televisão, é, é o que é a referência para essas reservas internacionais e também as negociações financeiras em todo o mundo. Eu tenho o dólar comercial, que é quando a gente faz uma transação, né? Qual que é o valor do dólar neste segundo? Então tem essa diferença entre o à vista e o comercial. Eu tenho o dólar turismo, que é quando a gente faz a troca, né, nas casas de câmbio e busca por outro. Eu vou viajar, eu preciso de olhar quanto que está cotado essa moeda. Então, quando eu vou lá e falar, isso aqui é para eu viajar, cheguei aqui nos Estados Unidos, ou cheguei onde é negociada a moeda, o dólar, e aí eu faço a conversão, e eu tenho dólar Petax. O dólar Petax é muito importante, não de saber exatamente onde que vai, mas
como que surge o dólar Petax, e aí eu tenho, por fim, o dólar futuro, que são os contratos da moeda dólar negociados com prazos de validade no futuro. Então, seguindo a ideia do índice, o dólar futuro, ó, o índice futuro, eu tenho que são os ativos que compõem a Bolsa de Valores, o IBOV, né, o índice Ibovespa, futuro, com prazos para frente. Mesmo esquema o dólar. Por quê? Eu preciso de ter essa garantia da moeda de validade. Então, se eu fecho um acordo em dólar hoje, se amanhã a moeda dólar explode ou derrete, eu preciso de ter como arcar com esse compromisso que eu fiz, ou então me garantir se esse compromisso não conseguir ser efetivado. E a ideia do futuro é isso. Vamos fazer, é um acordo, né, praticamente. É assim, ó. Olha, é o seguinte, a gente vai fechar um acordo em dólar, só que essa negociação ela vai ter até esse prazo o valor de 53,10, por exemplo. E aí, para as duas partes, isso é muito importante. Por quê? A primeira parte que contrata, quando ela fala assim, ó, eu vou fazer hoje, mas o preço é 53,10, quer dizer o seguinte, no preço de hoje, 53,10, se eu pegar tudo que eu estou produzindo, tudo que eu estou investindo, e eu fizer aquela negociação por 53,10, eu tenho lucro? Tenho. Beleza. Então, ponto 1. Se eu negociar por um preço futuro, eu já vou tirar meus lucros, meus ganhos, meus possíveis erros, acertos, etc. Se a pessoa que está na outra parte da negociação fala o seguinte, ó, naquela data lá, vai estar 53,10. Se naquela data tiver 53, você ganhou, além do 53,10, o 10, né, mais um pouco da negociação. Agora, se naquela data tiver 53,20, significa o seguinte, o 53,10 já era com sua margem de ganho, e agora está 53,20. Esses 10 que passou para além do 53,10, para fechar o 20, eles como se fosse uma desvalorização do que foi acordado, só que não tem impacto econômico no que foi feito. Por quê? Porque em 53,10 eu já tinha feito essa análise. Então, a importância desse contrato futuro de dólar é isso, nessas negociações e nessas reservas internacionais. E aí, é negociado de forma online, em contratos futuros, disponibilizado da Bolsa de Valores, onde negociamos na data de hoje o preço do dólar futuro. O que é importante observar em relação a dólar? Primeiro, taxa de câmbio. Taxa de câmbio é a relação entre o valor da nossa moeda e outras. Então, eu tenho, quando a gente fala de taxa de câmbio, a gente pensou em dólar, mas tem com o euro, tem com a moeda japonesa, tem com várias outras, a chinesa, tem várias outras moedas. Se eu tenho curiosidade para saber qual moeda é essa, onde eu acho, tem um aplicativozinho do Investing, e lá tem taxas, câmbios, moedas, tem várias opções, ações, futuros, tem várias lá. Então, se eu quero saber de uma moeda em relação à outra e etc., quem utiliza isso aqui muito é o mercado Forex. Então, geralmente, Forex é um mercado que juntou, né, todas as negociações internacionais e ela vai 24 horas ali, não é 24 horas, mas fala-se, né, que funciona 24 horas, porque pega a bolsa de um, pega a bolsa de outro, vai emendando horário, mas ela tem pausazinha assim, e é um assunto bacana de conversar. E aí, na taxa de câmbio, eu tenho, quando ela está valorizada, o real compra mais da moeda que eu estou analisando. E quando a taxa de câmbio está desvalorizada, o meu real compra menos da moeda que eu estou analisando. Então, para mim, para a pessoa que quer viajar, uma taxa de câmbio alta vai fazer com que o meu real seja mais valorizado frente àquela moeda, eu compro mais dela. Se está desvalorizado, quer dizer que o meu real vale menos do que a moeda que está em negociação. Então, se a gente for para a Venezuela, nós temos uma taxa de câmbio muito maior
do que a considerada. Se a gente for para os Estados Unidos, muito menor. E o que isso resulta, né? No impacto da inflação. A gente falou lá atrás um pouquinho que são as negociações dos produtos e bens e serviços que acontecem no âmbito geral, no âmbito mundial. E aí, quando a gente fala de impacto na inflação, a gente tem que muitos dos produtos que nós consumimos vêm de outros países, né? São importados, tanto os bens como serviços, e essa comercialização é feita, em sua maioria, em dólar. Então, um dólar alto impacta numa inflação alta, que é o que a gente começa a viver agora. E aí a gente vai começar, possivelmente, um impacto na inflação, uma valorização ou uma desvalorização da nossa taxa de câmbio. E aí, quando a gente for ver o cenário externo, nós vamos pegar isso aqui tudo e trazer para o nosso mercado. Vai falar, poxa, está tudo mais caro, está tudo mais inflacionado. E aí nosso poder de compra vai ser menor. E aí qual que é a fuga, né, desse mercado quando isso acontece? Renda fixa. E aí a gente já pode ver alguns cenários de renda fixa 2023 pagando já 8, 9, 12% sobre a taxa da inflação, sobre a Selic, sobre qualquer outro benchmark que a gente pode ter lá. Então, isso para pessoa física. Agora, imagine uma pessoa institucional. Então, quando ela vê isso aqui acontecendo, ela trata com valores muito mais altos. Quando ela vê isso aqui acontecendo, ela migra para lá. Migra para lá, freia consideravelmente a economia. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Não que vá acontecer, mas que é uma curva, né? E essa curva está mostrando isso. Então, existem duas formas de investir nessa moeda. E aí a gente tem o dólar grande ou cheio, que é DOL. Então, se a gente pegar no Profit Chart ou na plataforma que a gente usa para operar, a gente vai digitar assim, ó, DOL. E aí vai vir algumas siglas. E aí o DOL vai estar lá. Se eu digitar DOLFUT, é a série histórica do dólar. Então, se eu digitar lá somente o DOL, uma letra e o ano, eu vou ter aquele período ali avaliado. Igual a gente está no INF, no DOL F23. Se eu digitar assim, ó, DOL F23, eu vou ter o convencimento em dezembro. Então, em janeiro vai mudar. Se eu digitar lá DOLFUT, eu vou ter a série histórica do dólar. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente vai fazer a análise, principalmente de ontem para hoje, que mudou o símbolo, a letra de dólar, é bom eu pegar a série histórica, porque a partir da série histórica eu consigo traçar pontos de price action, né, de suporte, resistência, linhas de tendência, mais fidedignas. Então, tem a série histórica, que é ele todinho completo, do período que eu quiser, que aí eu termino com o FUT, DOL FUT, e tem como eu saber por contratos, né, que estão vencendo e que vencerão. Então, tem o DOL cheio e o mini dólar. E aí a gente entra na onde a gente faz a análise. Então, pode-se dizer, então, que dólar futuro, seguido do mini dólar, é um contrato derivado da moeda dólar. Qual parte da moeda dólar? Qual tipo daqueles 5? Dólar futuro. Então, eu preciso entender o caminho dele para eu saber o que eu estou operando na bolsa. E aí a gente pode, de forma mais técnica, falar que o mini dólar representa 20% da pontuação do dólar cheio. Ou seja, cada oscilação de um ponto, e ele anda de meio em meio ponto, no dólar equivale a R$ 10 de lucro ou prejuízo. E aí eu chego numa parte importante. Muitos de vocês me perguntam: quantos pontos eu preciso fazer para tal? Quantos isso? E aí, qual que é o meu valor financeiro que eu tenho quando eu chego em tal lugar? Então, para esse resultado aparecer, então eu tenho exatamente isso aqui, ó. Eu preciso de ter o número de contratos que eu estou operando, eu preciso da variação de pontos, que é de meio em meio,
e vezes 10, porque ele é 20% do dólar cheio. Então, a formulazinha para eu saber meu resultado financeiro, tanto positivo quanto negativo, e saber onde eu posso variar aqui para chegar no meu objetivo, é essa aqui, ó. Então, olha só, hoje, nós lá no grupo, nós pegamos aqui uma variação de 7 pontos. Então, só para a gente ver aqui, ó. Então, 7 pontos eu já tenho. E aí, nós fizemos R$ 10, que eu sei que é o valor de cada ponto. E aí, onde eu vou mexer para eu saber quanto que eu vou ganhar ou não? No número de contratos. Então, eu dei um exemplo lá. Se a pessoa operou 5 contratos, então a pessoa teve 5 vezes 7 vezes R$ 10. Então, 7 vezes 5, 35 vezes 10. O resultado financeiro dessa operação foi R$ 350. Ah, e se eu operei com um contrato? 7 vezes 5, 35 vezes 10. Peraí que eu confundi. 7 vezes 5 é isso mesmo, 7 vezes 5, 35. Se eu operei com 1, 7 vezes 5, 35. Então, são R$ 35. E aí eu começo a entender a fórmula. Geralmente, o dólar, a galera não curte muito, porque todo mundo chega para mim e fala, cara, eu prefiro operar índice que anda de 20 em 20 centavos, porque o índice, a variação dele aqui, ó, é a mesma fórmula. Só que na hora que chega aqui, ó, é 20 centavos. E aí, o que acontece? A galera fala, eu prefiro operar índice, porque índice bate menos, índice, o stop dói menos e tal, e tal, e tal. E aí, o que eu sempre falo, né? Qual que é a diferença de um para o outro? E aí eu acho que poucas pessoas fazem essa caracterização. Qual que é a diferença de um para o outro? O índice, o mini índice, é um conjunto de ações futuras. Então, eu pego o Ibov, passo ele para o futuro e eu faço a análise desse conjunto. Então, eu tenho no mini índice ali todas as carteiras do índice Ibovespa, todas as ações da carteira do índice Ibovespa. E aí, qual que é o problema? O dólar é uma moeda. O mini índice é um conjunto. Nesse conjunto, eu posso ter gente valorizando e gente desvalorizando e ter uma média. E aí também eu posso ter todo mundo valorizando e só uma caindo, ou todo mundo caindo e só uma subindo, e ter outra média. E isso faz com que a variação, ou seja, o tamanho do candle, o tamanho da briga, o tamanho do stop sejam não tão certeiros quanto no dólar. O dólar, resumindo, é muito mais técnico de operar. O dólar eu gosto porque ele é técnico, ele é uma moeda, uma variação, uma oscilação. Eu preciso te preocupar com isso. Chegou nisso, deu certo? Deu. Não deu? Não deu. O índice não. Ele tem essa capacidade, né, de ser um pouquinho mais 20 centavos na questão do stop, mas ele também tem esse problema, né, de ser caro aqui, ó, teoricamente, para quem está começando. E aí, hoje, o que eu faço? Lá no grupo, né, das operações, eu prezo muito pelo stop. Então, eu prezo muito pelo tamanho do stop. Eu entro na operação, é assim, ó, não é, esse vai dar certo, eu tenho certeza, porque isso a gente não tem. É assim, ela pode dar certo? Pode, mas se der errado, qual que é o meu valor que eu vou tomar aqui de stop? Então, a gente sempre busca nessas questões. Hoje, lá no grupo, nossa entrada deu 3 pontos de stop. Então, um contrato, 3 pontos, vezes R$ 10, R$ 30, que foi o nosso prejuízo teórico caso a operação fosse ao contrário. Se fosse 5, R$ 150. E aí a gente ia buscar, né, dentro do nosso gerenciamento. Lá eu falo assim, ó, gente, tá dando 5 pontos de stop, tá dentro do GR, vambora, dá para entrar. Tá dando 8, tá dando 9, ó, quem entrar aqui, se der errado, acabou o dia. Então, assim, essa é uma questão muito boa. E aí, num grupo de mentoria, né, a gente tem é, muita oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto.
e aí é bem bacana nesse sentido, beleza? Então, essa aí é a formulazinha, né? A tabela dos meses de vencimento, se qualquer Google aí, né, dá um Google, a gente consegue saber qual mês. A própria plataforma do Profit Chart, que é a que a gente opera, Profit Chart Pro, ela indica, né? Quando vem próximo do vencimento, vem uma tarjazinha de alerta falando assim, ó, ativo próximo ao vencimento. E aí, mas a gente clica lá, ele já até dá o próximo. E uma coisa que eu não falei é aqui, ó, esqueci. O dólar cheio é DOL, de dólar. E o mini é WDO. E aí depois entra a letra. Então aqui, ó, WDO, tira esse L aqui. Se for o L é o cheio, se não tiver o L e já vir em qualquer das letras, é o mini. Então o mini índice também é WIN, é WIN, e o dólar é WDOL. Então é bem tranquilo de entender. Para eu operar dólar, quanto que eu preciso? Então, a gente escuta aí de várias pessoas, né? Ah, é 5.000 reais para cada contrato, é isso, é X, é não sei o quê. Ó, a real é que na corretora você precisa de 150 reais para poder acionar um contrato. Então, estipulou em 31 de 1 de 2022, esse ano agora, que é porque eles estavam fazendo o seguinte, cada corretora estava fazendo a sua margem de garantia. Aí tinha corretora que falava assim, ó, com 15 reais você opera um contrato. E aí uniformizou hoje para todas. 100 reais opera mini dólar, 150 opera índice. Desculpa, 100 reais opera índice, 150 mini dólar. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente viu ali atrás. Se a gente entra com 3 contratos e toma 5 pontos de stop, acabou o dinheiro, porque a corretora não vai ficar perdendo, não vai deixar. Então a gente vai ser estopado. E aí, o que eu falo? O ideal é, para cada contrato que eu for colocar na minha operação, R$ 1.000 na garantia. Então, é um valor alto para quem está começando, mas é um valor necessário para que eu consiga a oscilação do próprio candle. Às vezes, o candle, né, que é onde a gente tem ali a métrica da nossa entrada, às vezes ele andou 4 pontos para cima e o próprio candle desceu depois 12 pontos. Então eu fiquei R$ 40 com o contrato, R$ 40 negativo, depois eu fiz 120. E se eu não tiver essa margem para oscilar, eu vou sair da operação e muitas vezes eu vou sair e ela vai a meu favor. Então, a gente tem essa preocupação aí com o índice, beleza? Com o índice. Cuidados para investir. Então, as operações são feitas do mini índice dólar de segunda a sexta, no pregão regular. Como é mercado futuro, começa 9, o mercado à vista abre às 10, 9h40, 9h30 para o after, pré-market, né? E ele é considerado de alto risco, porque ele tem um caráter especulativo. Isso, porque os ganhos e perdas dependem unicamente da variação do dólar dentro do período do contrato, o que é totalmente imprevisível. Então, a gente não tem como falar que vai valorizar ou vai despencar. Isso é imprevisível, mas a gente consegue fazer, dentro da imprevisibilidade, uma certa visão do panorama que vai acontecer. Tenha uma estratégia e experiência no mercado futuro. Entenda, vai lá no simulador, entra, aperta, vai e faz tudo o que está acontecendo. Considere os custos, então, ficar entrando e saindo de forma aleatória para pegar R$ 1, R$ 2, a gente vai ter outro problema aqui, ó, que é a questão de corretagens e imposto de renda, e ao final do contrato aí, uma coisa que já me perguntaram, se eu deixar vencer o meu dinheiro naquele contrato, acabou, eu não negociei, eu comprei, mas eu não vendi no dia, eu vou ter o dinheiro na mão? Não. Você não receberá moeda física, nem nada do gênero. Se você não fizer o que a gente chama de rolagem de contrato, eu comprei, mas mudou o ativo lá, não sei o que é. Como que eu vou fazer? Se eu não vender, se eu não tiver garantia para levar, eu vou perder o dinheiro naquele dia lá. Então, eu posso estar R$ 100 positivo, mas se não tiver liquidez para eu sair desse contrato e mudar a sigla, eu vou perder o dinheiro que está lá, beleza? Cuidados, né, para investir no mini índice, no mini dólar, desculpa. Pessoal,
Tá faltando 4 minutos para finalizar a aula, vai dar certinho, beleza? E eu vou mandar o próximo link. Então, cuidados para investir no mini dólar. Domine renda variável e é preciso estar familiarizado com o que causa a oscilação da moeda. E aí, é muito importante a gente saber os principais dealers do dólar. No índice não tem isso. Tem os principais, mas não é taxado assim. Por quê? É difícil saber quem é o principal de Petrobras e o principal do mini índice. São duas pessoas em um conjunto. Então, o dólar, a gente consegue saber os dealers, que são os principais negociadores, né? Então, aqui, ó, essa aí é a última tabela que eu tive do mês 4 de 2022. Então, eu tenho o Ideal, eu tenho o Genial, eu tenho o BTG, eu tenho o Bradesco, eu tenho o UBS Brasil, com esses números de contrato em aberto. E eu tenho participação por tipo de investidor. Então, instituição financeira representa hoje 25%, investidor institucional 18%, não residentes que estão fora do Brasil, né, 52%. Então, eu preciso de entender o que está acontecendo macroeconomicamente falando, porque eles estão lá fora. Quem opera dólar está lá fora. Pessoa física, no total, 2%, e 3% os outros aqui. Então, eu preciso de conhecer esses dealers pela plataforma Profit Chart. Eu consigo ranquear quem é quem, e aí eu consigo pegar. E, muito importante saber, eu não vou correr, né, com esse assunto. Essa parte aqui, ó, ela é muito importante, por quê? Porque cuidados para investir no dólar. Eu preciso saber o que é Petax. E aí eu tenho acesso a essas informações através do Siscomex ou do Banco Central. Petax é o seguinte, ao longo do dia, fazem 4 análises de valor com aqueles dealers lá e uma média de preço. E essa média de preço é a que fica girando a moeda ao longo do dia. Então, o Petax é muito importante saber. A gente pode marcar uma aula só sobre Petax de dólar. E aí a gente tem os horários de consulta. 10, 10 e 10, 11, 11 e 10, meio-dia, meio-dia e 10, 1 e 10. Entre esses horários, a Petax é divulgada. E o mercado futuro, ele tenta buscar essa informação durante o pregão. Então, eu preciso de entender o que é um Petax. Então, se eu quiser especializar no dólar futuro ou fazer a análise do dólar futuro, eu preciso de saber os fechamentos do dólar Petax, e aí tem um indicador sobre isso, para eu saber qual que é a tendência lá. Então, geralmente, a nossa operação ali acontece por volta de 10h40, 11 horas, que é muitas das vezes quando está indo em direção ao dólar futuro lá, beleza? Então, por fim, continuar estudando o mercado é a melhor forma de evoluir nos investimentos e melhorar a estratégia na bolsa. Quanto maior o conhecimento, melhores são as oportunidades de ganhos e menores os riscos a serem enfrentados, beleza? Então, como combinado, eu fecho agora, eu termino essa aula, e aí, logo agora em sequência, eu já retomo um outro link para a gente bater um papo aí, quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, para a gente conversar, beleza?